Bom, pessoal, mais uma aula, professor Jovem aqui com vocês novamente para trabalhar química. Vamos lá então. O vídeo de hoje tem a intenção de trabalhar os conceitos básicos com vocês, para que a gente possa construir uma alicerce aí para dar andamento no conteúdo, tá ok? Então pega o seu material que hoje nós vamos falar dos conceitos fundamentais da química. Roda a vinheta. Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês os conceitos fundamentais em química, os conceitos mais importantes, os básicos, tá? Então vamos lá então. Conceitos fundamentais. Primeiro, a química estuda o quê? A matéria. O que é matéria? É aquela definição que você já está acostumado. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Lembrando que a matéria tem algumas propriedades que vale, né, a gente dar uma ressaltada. Em outros vídeos a gente vai trabalhar, que são as propriedades específicas, as gerais, as funcionais. A gente dá uma olhada nisso aí depois, tá ok? Energia. O que vem a ser energia? Energia é a capacidade, né, a medida da capacidade de um corpo de realizar trabalho. Então, a gente vai ter que trabalhar com isso daí também em química, né? A ciência vai trabalhar com essa energia. Então, dois conceitos aí bem básicos e que são interessantes que você tenha consciência. Vamos lá agora. Dentro dessa questão da matéria, nós podemos trabalhar com um corpo, um objeto e um sistema. Cara, isso daqui é tudo relacionado à matéria. O que é um corpo? Corpo é uma porção delimitada de matéria. Porção delimitada qualquer de matéria. Tudo bem? O que é um objeto? Objeto é um corpo com uma função específica. Então, objeto é uma porção delimitada de matéria que possui uma função específica. E sistema é uma porção delimitada de matéria que eu vou submeter a um estudo. Isso é um sistema. Então, para ficar claro esses três. Matéria, corpo e objeto, só para ficar claro. Por exemplo, matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que está no universo aí, a maior parte das coisas são matéria. Beleza. Corpo, imagina uma árvore. Uma árvore é um corpo, não é uma porção delimitada de matéria. Agora, imagina uma mesa. Uma mesa é um objeto. Eu peguei aquele corpo, aquela árvore, cortei ela, transformei em uma mesa. Agora é uma porção delimitada de matéria que tem uma função específica. Isso é um objeto. E sistema é uma porção de matéria que eu vou submeter a um estudo. Quando a gente faz isso em laboratório, a gente pega uma reação que está ali em um sisteminha, um becker, seja ele um sistema fechado ou aberto, que é uma porçãozinha que eu estou submetendo ao estudo. Tudo bem? Então, essa parte aqui inicial... Ok, né? Vamos entrar agora na química mesmo, nos fatores aqui mais propriamente, mais específicos na química, que é o quê? O que é um átomo? O que é um elemento químico? O que é uma molécula, a subdivisão, uma substância e uma mistura? Vamos lá. Átomo. Átomo é uma das menores porções da matéria. Então, um átomo é uma das menores porções da matéria que vai compor o nosso universo. E aí, quando eu tenho um átomo, né? Esse átomo ele é caracterizado pelo número atômico. Quando eu tenho esse átomo, um conjunto de átomos, melhor dizendo, de mesmo número atômico, eu identifico esse átomo. Eu identifico ele de que forma? Eu chamo esse conjunto de átomos de elemento químico. O que é elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Tudo bem? Então, elemento químico tem esse conceito. Bom, quando eu pego esses átomos de um certo elemento químico e começo a promover a união entre eles, peguei um átomo e uni com outro, eu formo uma molécula. Molécula, então, é a união de dois ou mais átomos. E aí as moléculas podem ser moléculas simples ou compostas. Vamos entender? Molécula simples, ela é formada por apenas um tipo de elemento químico. Eu coloquei o exemplo da molécula de nitrogênio, N2. Está vendo que é só o elemento nitrogênio que a compõe? Maravilha. Nós temos também as moléculas compostas, que são moléculas formadas por pelo menos dois tipos de elementos químicos. Tá aqui, ó, H2O. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, molécula, né, a união de dois ou mais átomos, que podem ser simples ou compostas. Mesmo elemento químico ou dois ou mais tipos de elementos químicos. Tudo bem até aqui? Agora, quando eu tenho um aglomerado de moléculas, quando eu tenho várias moléculas e formo esse aglomerado, eu gero ou uma substância ou uma mistura. Inicialmente é uma substância, né? Porque depois que eu unir duas substâncias que eu vou gerar a mistura, a gente vai trabalhar isso daí. Mas, ó, inicialmente uma substância. O que é uma substância? Cuidado! A literatura traz a expressão substância pura. Pessoal, isso é pleonasmo. Se é substância, é pura.
Não tem a necessidade de eu ficar falando substância pura. O que é uma substância? É um aglomerado de apenas um tipo de molécula. Vamos pensar assim. Estou dando um conceito bem simples para que você consiga entender aí bem rápido. Então, substância é o aglomerado de apenas um tipo de molécula. E essa substância pode ser uma substância simples ou composta. Isso vai depender da molécula que a forma. Por exemplo, olha lá, substância simples, formada por uma molécula que é simples, ou seja, formada por apenas um tipo de elemento, essa molécula. Eu só vou ter ali, ó, hidrogênio formando a molécula do H2. E aí várias moléculas de H2 em um sistema. Tá vendo que é só a molécula de H2? Não tem outra? Por isso que eu chamo de substância. É puro. Eu só tenho aquele composto. Então a substância simples é a substância que é formada por uma molécula simples. E eu tenho também a substância composta. Também eu só vou ter uma molécula, porque substância a gente já falou é pura. Só que agora essa molécula é uma molécula o quê? Composta. É uma molécula que é formada por dois ou mais elementos químicos, que é o caso aqui do CO2. Tudo bem? E para a gente finalizar, quando a gente promove a mistura de alguma substância, eu gero, o nome já fala, uma mistura. Aí essa mistura vai ter uma classificação bem simples. Ela pode ser uma mistura homogênea, homo igual, ou heterogênea, hétero diferente. Quando eu tenho uma mistura homogênea, eu vou ter substâncias ali misturadas, e quando eu olhar, eu vou conseguir enxergar apenas uma fase visual. É o caso da mistura água e álcool. Já viu quando você mistura água e álcool, você vê só uma fase? Você não consegue enxergar mais de uma fase? Isso é uma mistura homogênea. E nós temos o contraponto, que é a mistura heterogênea. O que é a mistura heterogênea? É quando você tem duas substâncias misturadas, só que agora você vai enxergar duas ou mais fases visuais. A famigerada mistura água e óleo. Já percebeu que fica a água embaixo e o óleo em cima, dividido mesmo em duas fases nítidas visualmente? Isso é uma substância heterogênea. Aí você pode pôr água e brita, heterogênea. Água e areia, heterogênea. Tá ok? Então a intenção da aula de hoje é trabalhar alguns conceitos básicos, dos quais você costuma às vezes errar, dar uma deslizada, tá bom? Para que a gente consiga construir um alicerce aí bem interessante para a gente destruir nos próximos conteúdos. Tudo bem? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Deixa sua curtida nesse vídeo. Se você tiver dúvida, já deixa nos comentários a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E compartilha com a galera, vamos fazer todo mundo aí entender pelo menos esse basicão aqui que é muito importante, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.